Renato, boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Renato. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a intensidade, não sei se abaixou. Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Bom, quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. No segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Renato, boa noite, Sereto do Paramount Plus. Em cima disso, né, a gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem, o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou canhão para você no final do jogo, te chamou de burro. Queria que você falasse sobre isso também. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado quanto ao futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque ele não estava numa noite boa, coloquei o Cano. No segundo tempo, coloquei nós, infelizmente, tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Keno. Jogadores o Keno, principalmente, jogador do drible que abre defesa. Depois eu coloquei o Canóbio, que já não aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais, coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo. Já o Soteldo está aqui no meio, ninguém gosta do Soteldo. Eu falei para vocês, o futebol acabou. O cara é titular da seleção venezuelana.
O cara por onde passa é o cara que eu pedi, o único jogador que eu pedi para o Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre defesa do adversário, 1 para 1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu os 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Então, onde que nós vamos parar com o futebol? Onde nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense, é em todo lugar. Em todo lugar. Os treinadores não têm mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando, com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. E eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco vão reprisar minha entrevista. É bem que o Renato tinha razão. Hoje em dia ninguém é bom. Infelizmente. Renato, boa noite, Giba Pérez do GE. Ainda nessa linha das escolhas e, bom, como você disse, da questão das informações, o Everaldo não faz um gol há quase 2 meses. E ele vem sendo mantido nesse time das Copas, no time titular, nos jogos mais importantes é ele que joga, apesar de não estar conseguindo contribuir com gols. Por que a decisão pela manutenção do Everaldo no time titular, apesar dessa seca de gols dele? Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o treinador de futebol, ele está no clube, trabalhando para pensar, e ele vai fazer a coisa errada? Eu vou explicar o que acontece com o Everaldo e com o Cano. O futebol hoje em dia tem uma bola parada, tanto ofensiva como defensivamente, e é importante jogadores que tenham um bom cabeceio. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas, no geral, ele contribui bastante. É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferentes das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meu esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que o Cano, você fala assim, o Everaldo joga as principais partidas das Copas. Principais partidas do Copa? Eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Quem joga o Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os dois jogarem. Põe os dois para jogarem. E torço muito que tanto um quanto o outro façam os gols. Então essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. Fica difícil o treinador trabalhar. Bem difícil. São as escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor para o clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor para o clube. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Eu sei da capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição. Não sei. Renato, boa noite. Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. Eu anotei aqui, então, para acabar não errando os dados. O Lanús tem uma média ali de folha mensal de cerca de 2,5 milhões de reais. A folha do Fluminense, mais recente divulgada, é de 20 milhões de reais mensal. Eles gastaram cerca de, também, 25 milhões de reais mensal em contratações. O Fluminense gastou, nessa temporada, cerca de 200 milhões de reais em contratações. Você já falou algumas vezes que tem muitos jogadores no elenco, por isso você roda bastante para poder todos os jogadores jogarem. A impressão que a torcida acaba tendo é que o elenco hoje ele está inchado e é redundante em algumas posições também. Tem muitas opções para a mesma posição que acaba gerando redundância. E agora você não está mais em 3 competições, você está em uma, porque tem a Copa do Brasil, mas ela não vai ser concomitante ao brasileiro. Eu lembro das suas coletivas no Mundial, você destacava por várias vezes que a diferença financeira do futebol europeu com o futebol brasileiro para exaltar e para valorizar as vitórias que o Fluminense estava tendo. Não é muito pouco para um torneio onde o Fluminense tem uma diferença financeira bem grande em relação aos adversários que enfrentou, cair nas quartas de final? Bom, se você vai por esse lado aí, com todo respeito à tua pergunta, você pega hoje um Flamengo, um Palmeiras, mais 1 ou 2 clubes aí com dinheiro, e deixa disputarem o campeonato entre eles. Se dinheiro faz a diferença, bota lá. No Mundial que você falou, citou bem,
Na hora do vamos ver, se viu o que aconteceu também, né? Então, você pega um clube que tenha dinheiro, num campeonato longo, ou 2, 3, 4 clubes que têm dinheiro, pode ter certeza que esses 3, 4 clubes vão brigar pelo título. Mas não tenho a menor dúvida. Pode perder um jogo aqui, empatar um jogo lá, perder outro jogo lá, mas no final das contas, são esses clubes que investiram muito que vão disputar o título. Só pode ser ver no Campeonato Brasileiro o que acontece todos os anos. Vocês mesmos falam. Ó, começou o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras são os favoritos para ganhar o título. Por que, eu pergunto? Campeonato longo. Outros campeonatos, mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu hoje. Né? O problema da diferença de dinheiro. Tanto é que hoje nós jogamos bem lá na Argentina, jogamos melhor do que eles hoje aqui, nós perdemos o jogo. Fazer o quê? Eles tiveram 2 oportunidades, fizeram um gol. Nós tivemos algumas oportunidades, fizemos apenas um gol. E eu costumo falar que futebol é bola na rede. Eles fizeram um gol, que importava para eles, e a gente só conseguiu fazer um. E, infelizmente, nós empatamos e saímos. Renato, boa noite. Pedro Brandão do Lance. Você repetidas vezes falou que o time jogava de 3 em 3 dias, que você precisava segurar os jogadores em alguns momentos para ter o melhor time possível a cada rodada ou a cada fase de mata-mata. No sábado contra o Vitória, o Hércules jogou e o René também jogou. O Hércules, como você disse, não se aguentava em pé no intervalo e o René demonstrou muito cansaço também no final do segundo tempo. Queria saber se você se arrependeu dessas escolhas no final de semana e se pudesse voltar atrás, teria feito diferente, teria escalado o Fuentes, teria escalado o Bernal. O Fuentes jogou. Salvador, quem jogou foi o Fuentes. Quem jogou foi o Canóbio, que cansou hoje também. Então, para você ver que alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que eu troco ideias com eles. Não vou só pela minha cabeça. E tanto é que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos e está em oitavo colocado. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, que descansaram. Justamente o Hércules foi um deles. O Canóbio, no segundo tempo, cansou bastante tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. Botei alguns jogadores que se sentem mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador. E nós ganhamos o jogo. Então, eu dei atenção para o Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema no futebol brasileiro é o seguinte, ó. Você tem 3 competições. As pessoas não querem que poupe um ou outro jogador. Aí começa a botar o jogador em campo, começa a estourar. Mas também está jogando a cada 3 dias, tinha que poupar. É difícil. Hoje em dia é difícil de agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível. Quase impossível agradar todo mundo. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. A Sul-Americana passou para o Fluminense agora, com essa eliminação para o Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, de repente, voltar à Libertadores da América via Campeonato Brasileiro? Obrigado. Como você falou, a gente saiu da Sul-Americana, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Agora é voltar as atenções, já que nós só temos o brasileiro, totalmente para o brasileiro. Agora a gente vai ter as mesmas condições que os outros clubes, que a maioria deles estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense fica se desgastando durante a semana, os clubes ficam esperando o Fluminense no final de semana. Agora, pelo menos, todo mundo vai se desgastar. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, contra o Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense estava em desvantagem, entrou com o Nonato, enfim, 3 volantes, e hoje, também com a desvantagem, você optou pelo Acosta. Queria perguntar por que hoje você resolveu iniciar com o Acosta e também a opção de tirar ele para colocar o Kennedy. O time ficou meio que sem o armador ali no segundo tempo, enfim, explicar isso aí. Hoje a gente precisa, o Lúcio está bem mais consciente das coisas do futebol brasileiro, dos companheiros, conhece bem, da mesma forma que eu estou tendo todo o cuidado com o Santi.
Inclusive, enquanto ele esteve em campo, ele fez uma boa partida. Na minha opinião, o Bahia é o melhor que o Lanús. Na minha opinião, pelo menos, é o melhor que o Lanús. Nós eliminamos o Bahia. Infelizmente, nós caímos pelo Lanús. Da mesma forma que nós eliminamos o Internacional também. Futebol é isso. Nós eliminamos 2 concorrentes, na minha opinião, que são mais fortes que o Lanús Sul-Americano. E nós saímos de uma competição que a gente tinha todas as condições de passar e chegar numa final. Mas eu nem deveria responder a tua pergunta, né? Porque eu coloquei o time para frente, porque a gente precisava abrir a defesa deles. Eu sabia que eles iam se fechar, tanto eu coloquei o Kenny de um lado e o Riquelme do outro, justamente por isso. Tinha que sacrificar alguém no meio, simplesmente por isso. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite.